Evento profético número 1. Arrebatamento da Igreja. Abordaremos 10 profecias usando a perspectiva pré-tribulação sobre o arrebatamento. O arrebatamento, conforme descrito na escatologia cristã, é um momento crucial onde Jesus Cristo convocará milagrosamente todos os cristãos, vivos e mortos, para se juntarem a Ele. Todos os crentes serão instantaneamente transformados e receberão corpos glorificados e imperecíveis. Esse evento súbito ocorrerá num piscar de olhos e inclui a ressurreição dos crentes falecidos e a transformação dos vivos, marcando um momento significativo na realização das promessas de Deus. É um tópico de grande interesse e debate entre os crentes. O arrebatamento acontecerá antes da tribulação, um período de grande turbulência e sofrimento na terra, conforme descrito na Bíblia. Essa perspectiva, conhecida como abordagem pré-tribulação, sugere que os crentes serão poupados da tribulação, sendo levados para estar com Cristo antes desses eventos se desdobrarem. O conceito do arrebatamento é apoiado por passagens no Novo Testamento, especialmente em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 a 17, onde o apóstolo Paulo descreve vividamente o evento. Essa passagem enfatiza que o arrebatamento será um evento divino e milagroso, iniciado pessoalmente pelo próprio Senhor. Além disso, assegura que aqueles que morreram em Cristo não serão esquecidos ou deixados para trás. Para os crentes, o arrebatamento é fonte de esperança e encorajamento, lembrando-os da vitória final de Cristo e da vida eterna prometida àqueles que confiam nele. No entanto, o momento exato do arrebatamento permanece um mistério. Embora a visão pré-tribulação, como descrita em 1 Tessalonicenses, seja amplamente aceita entre muitos cristãos, é importante reconhecer que existem outras perspectivas dentro da escatologia cristã. Outras visões notáveis incluem a raptura pós-tribulação, que sustenta que os cristãos passarão pela tribulação e serão arrebatados no final. A raptura mid-tribulação, onde se acredita que o arrebatamento ocorrerá no meio da tribulação, e a raptura pré-ira, que sugere que o arrebatamento acontecerá entre o ponto médio da tribulação e antes que a ira de Deus seja derramada nos estágios finais. Outras perspectivas, como o amilenismo e o pós-milenismo, têm diferentes entendimentos do milênio e da sequência dos eventos do fim dos tempos, com menos ênfase em um evento de arrebatamento, como tipicamente concebido no pré-tribulacionismo. Um sinal revelador de um cristão imaturo é aquele que acredita que apenas as pessoas cuja teologia combina 100% com a sua irão para o céu. A verdade é que no céu haverá pessoas cuja teologia não combina 100% com a sua. É vital para os cristãos reconhecer que a escatologia, como muitos assuntos teológicos, é complexa e multifacetada. No céu, podemos esperar encontrar crentes de várias denominações e origens com diferentes entendimentos teológicos. É crucial não permitir que essas diferenças levem à divisão ou hostilidade entre os crentes. Em vez disso, nosso amor compartilhado pelo Senhor Jesus Cristo deve nos unir. Evento profético número 2. A construção do terceiro templo. A história está se movendo ao longo de uma linha. Houve um começo e haverá um fim. Deus tem a história em uma linha do tempo. A Bíblia atesta isso e nos garante essa realidade de que estamos avançando em uma linha do tempo de eventos proféticos programados. Dentro desta linha do tempo e da Escritura, particularmente na escatologia cristã, vemos repetidamente um templo aparecendo. Esse templo se torna um jogador central na narrativa do fim dos tempos, um ponto focal tanto de antecipação quanto de advertência. Os textos proféticos apontam para um tempo em que o templo se erguerá novamente em Jerusalém, servindo tanto como cumprimento de profecia quanto como catalisador para eventos que se desenrolam. A reaparição do templo nos tempos do fim não é simplesmente uma recorrência histórica, mas um momento divinamente determinado no plano redentor de Deus. Enquanto vivemos à sombra dessas promessas proféticas, o papel do templo nos eventos que se desenrolam na história se torna cada vez mais evidente.
De acordo com a escatologia cristã, baseada em crenças judaicas tradicionais e referências bíblicas, espera-se que o terceiro templo seja construído no Monte do Templo, em Jerusalém. O Monte do Templo é um local de significado religioso profundo para cristãos e judeus. A construção do terceiro templo é vista como um cumprimento direto da profecia bíblica, particularmente aquelas em Daniel 9, versículo 27, e Mateus 24, versículo 15, onde um lugar santo ou templo é mencionado no contexto dos eventos dos tempos do fim. Quando isso se concretizar, confirmará a confiabilidade da Bíblia e a certeza dos planos de Deus. Daniel 9, versículo 27 afirma: Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, ele acabará com o sacrifício e a oferta. E no templo, ele erguerá uma abominação que provoca desolação, até que o fim que está decretado seja derramado sobre ele. Mateus 24, versículos 15 a 16 diz: Quando vocês virem a abominação da desolação, falada pelo profeta Daniel, estando no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judeia, fujam para as montanhas. Segundo, Tessalonicenses 2, versículo 4 afirma: Ele se oporá e se exaltará acima de tudo o que é chamado de Deus ou é objeto de adoração, de modo que se assentará no templo de Deus, proclamando-se ser Deus. Evento profético número 3. A ascensão da primeira besta, Apocalipse 13, apresenta uma figura formidável conhecida como o Anticristo. Emergindo do mar, esta primeira besta é descrita com 10 chifres e 7 cabeças, simbolizando seu imenso poder e autoridade. O dragão, representando Satanás, dá à besta seu poder, trono e grande autoridade. Esta besta, encarnando o Anticristo, não é apenas um poder político, mas uma entidade blasfema que se opõe a tudo que pertence a Deus. Ele é um homem energizado pelos próprios portões do inferno. O mundo inteiro se maravilha com a besta, e sua influência se estende a todas as tribos, povos, línguas e nações. A ascensão do Anticristo ao poder será marcada por ele se retratar como um homem de paz, um líder carismático emergindo do caos global. Ele oferecerá soluções para os inúmeros problemas do mundo, seduzindo muitos com promessas de estabilidade e harmonia. Não estou dizendo que o Anticristo chegará em 2024, mas meu ponto é simples. Observem a necessidade desesperada do mundo por paz e também a descrição bíblica de como o Anticristo surgirá como um homem de paz. Às vezes me pergunto como o Anticristo unirá o mundo em paz e fará com que o mundo o aceite como seu único líder. O fato de o mundo se unir sob a liderança desse homem único mostra várias coisas, incluindo o nível de engano e o poder puro do engano do Anticristo. Quando na história toda a humanidade escutou e obedeceu ao comando de um único homem, quando na história o mundo se uniu em paz sob o comando de um homem só, quando na história o mundo considerou um homem como Deus, quando na história as pessoas deixaram de lado suas ideologias sociais e políticas para seguir um único homem, quando na história toda a humanidade deixou de lado suas crenças religiosas para adorar um homem, quando na história todo o mundo foi obrigado a carregar uma marca ou símbolo como meio de lealdade a um único líder, quando na história houve um sistema econômico global tão controlado que comprar e vender fossem impossíveis sem lealdade a um governante único, quando na história um líder foi capaz de realizar sinais milagrosos e maravilhas em uma escala que enganasse nações, quando na história uma única figura política conseguiu negociar a paz no Oriente Médio, particularmente entre Israel e seus vizinhos, quando na história um líder surgiu com tal carisma e autoridade que seu domínio foi aceito em fronteiras culturais diversas e muitas vezes conflitantes, a Bíblia nos diz quando na história isso ocorre, em Apocalipse 13 com a introdução do Anticristo. Evento profético número 4, a ascensão da segunda besta. Logo após a primeira, surge a segunda besta, emergindo da terra. Esta entidade é o falso profeta, um líder religioso que direciona os habitantes do mundo a adorar a primeira besta. O falso profeta realiza grandes sinais,
até mesmo fazendo fogo descer do céu na vista dos homens. Engana os que habitam na terra com esses sinais e implementa a infame marca da besta. Sem essa marca na mão direita ou na testa, ninguém pode comprar ou vender. Esta marca, o nome da besta ou o número do seu nome, torna-se um símbolo de lealdade ao anticristo. O falso profeta, através de maravilhas enganosas e controle econômico rigoroso, leva o mundo a uma maior rebelião contra Deus. Nestas duas bestas, vemos o ápice do poder mundano e da religião falsa contra o pano de fundo dos tempos do fim, marcando uma escalada significativa na batalha espiritual e preparando o palco para o confronto final entre o bem e o mal. Evento profético número 5. A Grande Tribulação. A tribulação é um período de 7 anos que não começa imediatamente após o arrebatamento, mas sim após um tratado de paz entre Israel e seus vizinhos, intermediado pela primeira besta. Esta era é marcada pelo mal sem restrições, incluindo desastres naturais, guerras e doenças, com o anticristo como ponto central. Serve para alertar a humanidade sobre o julgamento iminente de Deus e inclui o surgimento de 2 testemunhas divinas. Apesar de seus horrores, será um tempo de despertar espiritual significativo. Vários eventos importantes são esperados para se desenrolar, incluindo o aparecimento dos 4 cavaleiros do Apocalipse, representando conquista, guerra, fome e morte. O soar de 7 trombetas, cada uma sinalizando diferentes julgamentos e catástrofes. O surgimento de Abaddon, Apolion, conhecido como o Destruidor, que lidera um exército de gafanhotos causando pragas e sofrimento, e o derramamento de 7 taças da ira de Deus, resultando em destruição e pragas adicionais. Estes eventos são alguns dos muitos que caracterizam este período tumultuado. Nosso Senhor Jesus Cristo, falando sobre este período da grande tribulação, afirma em Mateus 24, versículo 22: E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui é que a grande tribulação será tão severa que, se fosse permitido continuar indefinidamente, ninguém sobreviveria. E eu acredito que nós, como cristãos, subestimamos grandemente a escala e a voracidade da grande tribulação. É um tempo que o mundo nunca viu, tão severo que todo o céu fica em silêncio por meia hora. Lucas 21, versículo 26, aborda o impacto emocional e psicológico extremo que esse período terá na humanidade, como afirma o versículo. Os homens desmaiarão de terror, na expectativa do que virá sobre o mundo, pois os poderes celestes serão abalados. Isso reflete o intenso temor e apreensão que as pessoas experimentarão em resposta aos eventos sem precedentes e catastróficos que ocorrem durante a tribulação. Esse medo não se deve apenas às calamidades terrenas, como guerras, pragas e desastres naturais, que fazem parte da narrativa da tribulação, mas também devido às perturbações cósmicas. Os poderes do céu serão abalados, que simbolizam a desestabilização da ordem estabelecida das coisas. Evento profético número 6. A abominação da desolação. Durante a tribulação, conforme Mateus 24, versículos 15 a 18, ocorre um momento crítico, a abominação da desolação. Esse evento, visto através de uma perspectiva futurista na profecia bíblica, particularmente no livro de Daniel e nos Evangelhos, sinaliza um momento crucial nos eventos do fim dos tempos. Esse conceito representa um ato flagrante de sacrilégio, onde o anticristo, a primeira besta analisada anteriormente, se proclama como Deus dentro dos limites sagrados do templo judeu, reconstruído em Jerusalém. Esse evento, profetizado em Daniel 9, versículo 27, serve como um ponto de virada profundo durante o período da tribulação, anunciando um tempo de perseguição intensificada e sofrimento. Esse ato de profanação não é apenas um gesto simbólico, mas uma escalada tangível e significativa na sequência dos eventos proféticos, sinalizando a aceleração dos tempos do fim e o julgamento iminente de Deus.
Ele marca um ponto crucial na narrativa desdobrada da profecia bíblica, sublinhando a seriedade dos tempos e a necessidade urgente de entendimento e preparação espiritual entre os crentes. Evento profético número 7. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 19, versículo 11. Retrata a batalha do Armagedom, situada no futuro, quando a tribulação se aproxima do fim. Essa será uma batalha tangível e significativa, influenciada por forças demoníacas. Líderes mundiais reunirão seus exércitos para um ataque abrangente a Jerusalém, liderado pelo Anticristo, a primeira besta. No entanto, este momento de crise também marcará o segundo retorno de Cristo, como detalhado em Apocalipse 19. Cristo reaparecerá não como fez em sua primeira vinda, mas como um rei triunfante e justo, simbolizado como um guerreiro em um cavalo branco, emblemático de vitória e retidão moral. O retorno de Cristo sinaliza o fim do reinado do mal. Sua autoridade e poder divinos serão contrastados de maneira marcante com seu papel anterior como servo humilde. Ao descer à terra, liderando as forças celestiais, sua chegada será marcada por sua posição no Monte das Oliveiras. Este é um evento monumental, pois Jesus não está retornando nas humildes circunstâncias de sua primeira vinda. Ele volta como o governante supremo e rei, julgando justamente e guerreando contra o pecado e a injustiça, cumprindo assim as promessas de redenção e justiça de Deus. Na batalha crítica do Armagedom, Cristo e os exércitos celestiais confrontarão diretamente as forças do Anticristo e do falso profeta. O resultado dessa batalha será a derrota total e inequívoca dessas forças do mal. Após essa vitória, tanto o Anticristo quanto o falso profeta serão lançados no lago de fogo, sendo os primeiros 2 indivíduos a serem lançados nesse lago. Satanás, a fonte do engano e do mal, será contido por 1000 anos. Após esta vitória decisiva, Cristo estabelecerá seu reino na terra por 1000 anos, um período marcado por paz, justiça e governança divina, contrastando significativamente com o caos e destruição da tribulação. Este evento não apenas sublinha o cumprimento da profecia bíblica, mas também destaca a vitória final do bem sobre o mal, marcando o início do reinado de Cristo e a vindicação da justiça divina. Evento profético número 8. O reino milenar e o reinado de Jesus Cristo é profetizado para reinar na terra por 1000 anos literais, um conceito fortemente apoiado por 6 menções específicas em Apocalipse 20, versículos 2 a 7. Este período, conhecido como Reino Milenar, promete uma era transformadora de paz e justiça. Imagine um mundo sob o domínio de Cristo, sem medo, sem necessidade de trancar portas, e um ambiente físico e espiritual perfeito. O reino milenar será marcado por paz completa e a restrição de Satanás. Esta era é distinta da paz temporária da grande tribulação, indo além da calma enganosa trazida pelo Anticristo. Apocalipse 20 enfatiza repetidamente o milênio, sublinhando sua importância. É imaginado como uma utopia prática, com Jesus reinando, trazendo alegria, paz e prosperidade. Este tempo apresentará 2 grupos de pessoas, aqueles com corpos glorificados e aqueles com corpos terrenos naturais, sobreviventes da grande tribulação. Apesar de experimentarem esse governo divino, alguns se rebelarão contra Jesus após a libertação de Satanás no final do milênio. Nosso foco, no entanto, está na glória do reinado milenar. A visão do profeta Isaías em Isaías 11, versículos 1 a 10, oferece um vislumbre deste período, retratando um mundo harmonioso, onde inimigos naturais coexistem pacificamente e crianças interagem com segurança com animais selvagens. Esta era será um tempo em que o conhecimento do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. Este reinado milenar também trará mudanças profundas na vida humana. As pessoas viverão muito mais tempo, lembrando a era pré-dilúvio. Isaías 65, versículo 20, sugere que morrer aos 100 anos será como a morte de uma criança naquele tempo. As melhorias na saúde serão tão significativas que as pessoas conhecerão múltiplas gerações de seus descendentes, vivenciando vidas longas com entes queridos.
O reinado de Cristo promete um mundo vastamente diferente do de hoje, marcado por longevidade, segurança e alegria. A sociedade será transformada. Crianças brincarão com segurança nas ruas, portas permanecerão destrancadas e as pessoas andarão sem medo à noite. O reinado de Cristo trará um mundo seguro, eliminando a necessidade de pais alertarem seus filhos sobre os perigos da sociedade atual. Nesta era, as pessoas viverão vidas mais longas e saudáveis e interagirão com animais que hoje não se aproximariam. É uma visão quase mágica, fazendo-nos ansiar por sua chegada. O reinado de Cristo será um tempo de segurança, longevidade e conexões familiares, onde a alegria do Senhor cobrirá a terra. Esta profecia nos enche de antecipação por um mundo sob o governo justo do Rei Jesus, um mundo de total felicidade e segurança. O reino milenar é uma promessa de uma terra transformada, um farol de esperança e um testemunho do plano de Deus para a humanidade. Imediatamente após o reino milenar e o reinado, Satanás será libertado. A Bíblia afirma em Apocalipse 20, versículos 7 a 10, quando os 1000 anos se completarem, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, reunindo-as para a batalha. O número delas é como a areia do mar. Elas avançaram sobre toda a extensão da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas fogo desceu do céu e as devorou. E o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta já estavam. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Evento profético número 9. O grande julgamento do trono branco. Descrito em Apocalipse 20, versículos 11 a 15, este julgamento é um evento crucial na escatologia cristã, envolvendo todos os mortos, tanto grandes como pequenos, diante de Deus. Neste momento, livros são abertos, incluindo o livro da vida, e os mortos são julgados de acordo com suas obras, como registradas nesses livros. Aqueles que não são encontrados no livro da vida enfrentam a segunda morte, sendo lançados no lago de fogo. Este evento é distinto do Tribunal de Cristo, ou Tribunal do Bema, descrito em 2 Coríntios 5, versículo 10, e Romanos 14, versículo 10, que é especificamente para crentes em Jesus Cristo. O grande julgamento do trono branco, em contraste, é para aqueles que não colocaram sua fé em Cristo para a salvação. É um momento de imensa gravidade, onde cada indivíduo enfrenta uma avaliação final de suas vidas terrenas. Numa eternidade onde o tempo não é uma restrição, esse julgamento pode se desenrolar de forma meticulosa, com a vida de cada pessoa sendo cuidadosamente revista. Pode-se apenas imaginar as emoções daqueles diante do trono, confrontando a totalidade de suas vidas, refletindo sobre oportunidades perdidas para a salvação, pecados cometidos conscientemente e transgressões secretas agora reveladas. A gravidade deste momento, onde cada ação e escolha é escrutinada, sublinha a seriedade com que a vida e a fé devem ser abordadas. O novo céu e a nova terra. Em Apocalipse 21, versículos 1 a 4, João descreve a visão inspiradora de um novo céu e uma nova terra, marcando o fim do primeiro céu e terra. Esta visão inclui a descida da santa cidade, Nova Jerusalém, lindamente adornada como uma noiva preparada para seu marido. A passagem destaca a presença íntima de Deus com a humanidade, ressaltando a proximidade profunda que experimentaremos com Deus nesta nova realidade. Esse evento evoca emoções indescritíveis ao testemunharmos a descida magnífica da Cidade Santa. O ambiente extraordinário será repleto de cores inéditas e materiais desconhecidos, ao lado de seres notáveis. Somos lembrados das criaturas viventes em Ezequiel, com 4 faces e corpos cobertos de olhos, oferecendo um vislumbre das maravilhas celestiais que podemos encontrar. Nesta nova existência, também haverá uma mudança transformadora para nós. Evoluiremos de mortais para imortais, passando de corruptíveis para incorruptíveis. Essa mudança é essencial, pois nossos corpos atuais, marcados pelo pecado, não podem suportar a glória de Deus. No céu,
Veremos nossos entes queridos em perfeita saúde, livres de doenças e enfermidades. A ideia de ver entes queridos em bem-estar eterno, especialmente após vê-los sofrer na terra, traz imenso conforto e alegria. Nossos novos corpos nos permitirão suportar a presença de Deus. Em Êxodo 33, versículos 18 a 23, Moisés não pôde ver o rosto de Deus e viver, mas no céu veremos Deus face a face. A cena será repleta de querubins, serafins e incontáveis anjos, todos proclamando a santidade de Deus. No céu, ganharemos uma compreensão plena da presença orientadora de Deus em nossas vidas terrenas. Veremos como Ele nos desviou do mal e das más escolhas e nos abençoou além de nossa realização. Esse reconhecimento aprofundará nossa apreciação pela companhia e provisão constantes de Deus. A descida da Nova Jerusalém marca nossos momentos finais antes de entrar na eternidade, um tempo de paz incomparável. Essa paz contrasta fortemente com o conflito e a ansiedade do nosso mundo atual. No céu, cada dia superará o melhor dia na terra, oferecendo alegria, amor e paz ilimitados. Esta felicidade eterna é uma partida marcante das alegrias e tristezas temporárias da vida terrena. A realização de estar no céu, finalmente alcançando este paraíso prometido, nos encherá de admiração e gratidão. Estou aqui, eu consegui, pensaremos, maravilhados pela beleza e perfeição do nosso lar eterno. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe